Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, nesta Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão do Senhor, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, os amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, os amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão, os amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano, bem como os nossos amigos que nos acompanham de Timor-Leste na Ásia e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Temos neste momento a procissão silenciosa de entrada para esta celebração na Basílica de São Pedro, do altar da Cátedra, presidida pelo Papa Francisco. A nossa saudação aos amigos que nos acompanham pela Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, e Rede Vida, TV Pai Eterno de Goiânia, TV Século XXI de São Paulo, os amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí, no estado de Goiás, os amigos da Rádio Aliança FM de Porto Alegre, os amigos do canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, os amigos da TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa, da Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar de Curitiba, a Rádio Catedral do Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, a Rádio Cultura do Paraná, Web Rádio Brasil Imperial do Rio de Janeiro, Rádio Nossa Senhora do Carmo, em Pernambuco, e os amigos da Web TV e Rádio Querigma de Catolé do Rocha, na Paraíba. Sejam todos bem-vindos a esta celebração, a esta transmissão da Santa Missa, da celebração da Paixão presidida pelo Papa Francisco. Como podemos acompanhar, momento de silêncio. Neste momento, o Santo Padre se prostra, sinal de prostração, despojamento total, neste dia em que celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhemos, portanto, com este espírito de recolhimento e de piedade cristã, quando celebramos, então, o mistério da paixão e morte de nosso Salvador. Segue este momento de prostração. Ressaltamos que esta celebração é caracterizada por 3 partes. Na primeira parte, a liturgia da palavra. Na segunda, a adoração da cruz. E na terceira parte, a comunhão eucarística. Segue este momento de prostração do Santo Padre, ressaltando que neste dia a Igreja, por antiquíssima tradição, não celebra a Eucaristia. Temos a celebração da Paixão do Senhor, em que comemoramos os 2 aspectos do mistério da cruz: o sofrimento que prepara a alegria da Páscoa e a humilhação e opróbrio de Jesus, dos quais promana sua glorificação. Santo Padre coloca-se de pé e temos agora uma oração inicial desta celebração que nos introduz então este momento de recolhimento, de oração e de piedade, contemplando o mistério da paixão e morte de nosso Salvador. Temos o crucifixo coberto, o crucifixo milagroso de São Marcelo, que será depois
no momento da adoração da Santa Cruz, descoberto para este momento de veneração, então, da Santa Cruz. Ricordati, Padre, della tua misericordia. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Segue esta primeira parte da celebração, a liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é do livro do profeta Isaías, capítulo 13, até o versículo 12 do capítulo 53. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Ei-lo, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvíamos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto das dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência
duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecados. Palavra do Senhor. E neste momento temos o Salmo responsorial, Salmo 30. Redemisti nos Domine, Deus veritatis. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. In te, Domine, speravi non confundar in eternum. In justitia Tua liberame. Commendo spiritum meum. Apud omnes inimicos meos factus sum opprobrium, et vicinis meis valde et timor notis meis. Commendo spiritum meum. Oblivionia corde datus sum tamquam mortus, factus sum tamquam vas perditum. Commendo spiritum meum. Ego autem in te speravi, Domine, dixi Deus meus est tu, in manibus tuis sortes me. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eripe me de manu inimicorum meorum, et a persequentibus me. Commendo spiritum meum. Illustra faciem Tuam super servum Tuum. Salvum me fac in misericordia Tua. Commendo spiritum meum. Temos agora a segunda leitura, que nos é extraída da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, capítulo 5, versículos 7 a 9. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado.
Accostiamoci dunque Aproximemo-nos então con piena fiducia com toda a al confiança trono della grazia, do trono da graça, per ricevere para misericordia conseguirmos e misericórdia trovare grazia, e alcançarmos a graça così de um auxílio da essere aiutati al momento no opportuno. momento oportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, Cristo, offrì nos dias preghiere de e sua vida suppliche terrestre, con forti dirigiu grida e preces e lacrime a súplicas Dio, com forte clamor che e poteva lágrimas salvarlo da morte, àquele que era e capaz per il de suo pieno salvá-lo da abbandono a morte. lui, venne esaudito. Pur essendo E foi figlio, atendido por imparò causa l'obbedienza da de ciò sua che entrega patì, a Deus. e reso perfetto, Mesmo sendo filho, divenne causa aprendeu di o que salvezza significa eterna a obediência a per Deus tutti coloro por aquilo que ele che gli sofreu, obbediscono. mas, na consumação de sua vida, Parola tornou-se di causa de salvação eterna Dio. para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Christus pactus est pro nobis. Obediens, usque ad Temos o canto de aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. exaltavit O Evangelho que ouviremos nos é extraído de João, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 42 do capítulo 19. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns dos guardas dos sumos sacerdotes e fariseus.
e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Gesù allora, sapendo che tutto quello che doveva accadergli, Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. vi era là con loro anche Giuda, il Judas, traditore. o traidor, estava junto com eles. Appena disse loro, Quando "Sono io", Jesus disse: Sou eu, indietreggiarono eles e recuaram caddero a terra. e caíram por terra. Domandò loro di nuovo. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Risposero. Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Gesù replicò, Jesus respondeu: Vi ho detto, Já sono vos io. disse que sou eu. Se dunque Se é a cercate mim que procurais, lasciate che questi então se ne deixai vadano. que estes perché se si retirem. compisse la parola Assim che se egli aveva realizava detto. a palavra que Jesus tinha Non ho dito: perduto nessuno Não perdi di quelli nenhum che mi daqueles hai dato. que me confiaste. Allora Simon Pietro, Simão che aveva Pedro, una que spada, trazia uma la espada trasse consigo, fuori, colpì il puxou servo dela del e sommo feriu o servo do sacerdote sumo e gli sacerdote, tagliò cortando-lhe l'orecchio destro. a orelha direita. Quel servo si O nome chiamava do servo Malco. era Malco. Gesù allora Então disse Jesus disse a Pedro: Rimetti la spada Guarda a nel tua fodero. espada na bainha. Il calice che il Padre Não mi vou ha dato, beber o cálice non dovrò que o berlo. Pai me deu? Allora i soldati con il Então comandante os e le soldados, guardie dei o giudei comandante e os guardas dos catturarono judeus Gesù, prenderam lo Jesus legarono e o e amarraram. lo condussero prima da Anna. Conduziram-no primeiro a Egli Anás, infatti era que era suocero di o Caifa, sogro de che era Caifás, sommo sacerdote o sumo quell'anno. sacerdote naquele ano. Caifa era quello che aveva Foi Caifás consigliato ai que giudei. deu aos judeus do È concílio: conveniente che É un preferível solo que uomo só muoia morra per il pelo popolo. povo. Intanto Simon Pietro seguiva Simão Gesù Pedro insieme e a un um altro outro discepolo. discípulo seguiam Jesus. Questo discepolo era Esse conosciuto discípulo dal era sommo conhecido sacerdote do sumo ed sacerdote entrò con e Gesù entrou com nel Jesus cortile no del pátio sommo do sumo sacerdote. sacerdote. Pietro invece si fermò Pedro fuori, ficou fora, vicino alla porta. perto da porta. Allora quell'altro Então, o discepolo, outro noto discípulo, al sommo que era conhecido sacerdote, do sumo tornò sacerdote, fuori, parlò alla saiu, portinaia conversou e com a fece encarregada entrare da Pietro. porta e levou Pedro para E la dentro. giovane portinaia disse a Pietro: A criada que guardava a sei porta anche tu disse a Pedro: uno dei Não discepoli di pertences também quest'uomo? tu aos discípulos Egli desse homem? rispose: Ele Non respondeu: lo sono. Não. Intanto i servi e le Os guardie empregados avevano e os acceso guardas un fizeram fuoco uma fogueira perché faceva freddo e estavam se e si aquecendo, scaldavano. pois fazia frio. Anche Pietro stava con Pedro loro ficou com e si eles, scaldava. aquecendo-se. Il sommo sacerdote Entretanto, dunque interrogò o sumo Gesù sacerdote riguardo interrogou ai suoi Jesus a discepoli respeito de seus e al discípulos suo e de insegnamento. seu ensinamento. Gesù Jesus lhe respondeu: Io ho parlato al mondo apertamente. Eu falei às claras Ho ao sempre mundo. insegnato nella Ensinei sinagoga sempre e na nel sinagoga e no templo, tempio, dove tutti i onde giudei todos si os riuniscono. judeus se reúnem. E non ho mai detto Nada nulla di falei às nascosto. escondidas. Perché Por que interroghi me interrogas? me? Interroga quelli che Pergunta hanno aos que udito ouviram ciò o que ho falei. detto loro. Ecco, essi Eles sanno sabem che cosa ho o detto. que eu disse. Appena detto questo, Quando una Jesus delle falou guardie isso, presenti um dos guardas que ali diede estava uno schiaffo deu-lhe a uma Gesù, bofetada, dizendo: dicendo: Così rispondi É al assim sommo que respondes sacerdote? ao sumo Gli sacerdote? rispose Gesù: Respondeu-lhe Se Jesus: ho parlato Se male, respondi mal, dimostrami dov'è il mostra-me em male. que, Ma se ho mas parlato se bene, falei bem, perché mi por que me percuoti? bates? Allora Anna lo Então mandò con le Anás mani enviou legate Jesus a Caifa, amarrado para il sommo Caifás, sacerdote. o sumo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Simão Pedro continuava Gli lá em dissero: pé, Non aquecendo-se. sei anche tu uno dei Disseram-lhe: suoi discepoli? Não és tu também Egli lo um dos negò discípulos dele? e Non lo Pedro sono. negou: Não. Ma uno dei servi del Então sommo um dos sacerdote, empregados do sumo parente di sacerdote, quello a cui parente Pietro aveva daquele a quem tagliato Pedro tinha l'orecchio, cortado a disse: orelha, disse: Non ti ho forse Será visto que con não lui te nel vi no giardino? jardim com ele? Pietro Novamente negò di nuovo Pedro negou, e subito e un na gallo mesma hora cantò. o galo cantou. Condussero poi Gesù dalla casa di De Caifa nel Caifás pretorio. levaram Jesus ao palácio do Era l'alba. governador.
Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior.
Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Teremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenham sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Neste momento, todos os presentes colocam-se de joelhos. Era il giorno della Parasceve.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Neste momento segue, após a proclamação do Evangelho, a homilia do pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho, Padre Frei Raniero Cantalamessa, ele que é o pregador da Casa Pontifícia desde 1980, portanto, há 40 anos, o pregador da Casa Pontifícia. Frei Raniero Cantalamessa tem 85 anos, completará 86 e 22 de julho próximo. Ouçamos. San Gregorio Magno diceva che la scrittura cresce con coloro che la leggono. São Gregório Magno dizia que a Escritura cresce com aqueles que a leem. Exprime significados sempre novos segundo as perguntas que o homem traz no coração ao lê-la. E nós, neste ano, lemos a narrativa da paixão com uma pergunta. Melhor, com um grito que se eleva de toda a terra. Devemos procurar colher a resposta que a palavra de Deus lhe dá. O que acabamos de escutar é a narrativa do mal objetivamente maior jamais cometido na terra. Nós podemos olhar para ele de dois ângulos diversos, ou pela frente ou por trás, isto é, ou pelas suas causas ou pelos seus efeitos. Se nos detemos nas causas históricas da morte de Cristo, nós nos confundimos e cada um será tentado a dizer como Pilatos: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A cruz é melhor compreendida pelos seus efeitos do que pelas suas causas.
E quali sono stati gli effetti della E morte quais di Cristo? foram os efeitos da morte de Cristo? Paolo ce lo dice. Resi Paulo nos giusti per la diz: fede, justificados pela fé riconciliati e in pace nele, con Dio, reconciliados e em ricolmi paz di com speranza Deus, di una vita eterna. replenos de esperança de uma vida eterna. Ma c'è un effetto Mas há um efeito que que a situação em ato nos ajuda a acolher em particular. A cruz de Cristo mudou o sentido da dor e do sofrimento humano. De todo o sofrimento físico e moral, ela não é mais um castigo, uma maldição. Foi redimida pela raiz, quando o Filho de Deus a tomou sobre si. Qual é a prova mais segura de que a bebida que alguém lhe oferece não está envenenada? É se ele bebe em sua frente do mesmo copo. Assim, Deus fez. Na cruz, bebeu ao lado do mundo, do cálice da dor até a borra. Mostrou assim que ele não está envenenado, mas que há uma pérola em seu fundo, no cálice. E não só a dor de quem tem a fé, mas toda a dor humana. Ele morreu por todos. Quando for elevado da terra, dissera: atrairei todos a mim. Todos, não somente alguns. Sofrer, escrevia São João Paulo II do seu leito no hospital após o atentado, significa tornar-se particularmente receptivo, particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus oferecidas em Cristo à humanidade. Graças à cruz de Cristo, o sofrimento se tornou também ele, à sua maneira, uma espécie de sacramento universal de salvação para o gênero humano. Qual é a luz que tudo isso lança sobre a situação dramática que a humanidade está vivendo? Também aqui, mais do que para as causas, devemos olhar para os efeitos. Não apenas os negativos, dos quais ouvimos todo dia, mas também os positivos, que somente uma observação mais atenta nos ajuda a acolher. A pandemia de coronavírus nos despertou bruscamente do perigo maior que sempre correm os indivíduos e a humanidade: o do delírio de onipotência. Temos a ocasião, escreveu um conhecido rabino judeu estes dias, de celebrar este ano um excepcional êxodo pascal, o do exílio da consciência. Bastou o menor e mais informe elemento da natureza, um vírus, para nos recordar que somos mortais, que o poderio militar e a tecnologia não bastam para nos salvar. Não dura muito o homem rico e poderoso, diz um salmo da Bíblia. É semelhante ao gado gordo que se abate. E é verdade. Enquanto pintava os afrescos da Catedral de São Paulo, em Londres, o pintor James Thornhill, a um certo ponto, foi tomado por tanto entusiasmo por um afresco seu que, afastando-se para vê-lo melhor, não percebia que quase despencava no vão do andaime. Um assistente, horrorizado, entendeu que um grito de chamada teria apenas acelerado o desastre. Sem pensar duas vezes, molhou um pincel na tinta e o arremessou contra o afresco. O mestre, pasmo, deu um passo adiante. A sua obra estava comprometida, mas ele estava salvo.
Assim, Deus às vezes faz conosco. Confunde os nossos projetos e a nossa tranquilidade para nos salvar do abismo que não vemos. Mas cuidado para não nos enganarmos. Não foi Deus que arremessou o pincel contra o afresco de nossa orgulhosa civilização tecnológica. Deus é nosso aliado, não do vírus. Eu tenho um desígnio de paz, não de sofrimento. Ele mesmo nos diz na Bíblia. Se esses flagelos fossem castigos de Deus, não seria explicado porque eles caem igualmente nos bons e nos maus. E porque, geralmente, são os pobres que têm as maiores consequências. Eles seriam mais pecadores que outros. Aquele que chorou um dia pela morte de Lázaro chora hoje pelo flagelo que caiu sobre a humanidade. Sim, Deus sofre, como todo pai e toda mãe. Quando descobrimos um dia isso, teremos vergonha de todas as acusações que fizemos contra ele na vida. Deus participa da nossa dor para superá-la. Deus, escreve Santo Agostinho, por ser soberanamente bom, nunca deixaria que qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Será que Deus Pai quis a morte de seu filho a fim de daí tirar o bem? Não. Simplesmente permitiu que a liberdade humana fizesse seu percurso, contudo, fazendo-a servir ao seu plano, não ao dos homens. Isto vale também para os males naturais, como terremotos e pestilências. Não os provoca. Ele deu também à natureza uma espécie de liberdade. Claro, qualitativamente diversa daquela moral do homem, mas ainda assim sempre uma forma de liberdade. Liberdade de evoluir-se segundo suas leis de desenvolvimento. Não criou o mundo como um relógio pré-programado em cada mínimo movimento. É o que alguns chamam de acaso, e que a Bíblia chama, ao contrário, de sabedoria de Deus. Outro fruto positivo da presente crise de saúde é o sentimento de solidariedade. Quando foi, desde que a memória que os homens de todas as nações se sentiram tão unidos, tão iguais, tão pouco contenciosos como neste momento de dor? Jamais como agora temos sentido a verdade de um nosso grande poeta. Homens, paz, sobre a terra firme, grande é mistério. Esquecemos-nos dos muros por construir. O vírus não conhece fronteiras. Em um segundo, abateu todas as barreiras e as distinções de raça, de religião, de senso, de poder. Não devemos voltar atrás quando este movimento tiver passado. Quando este momento tiver passado. Como tem nos exortado o Santo Padre, não devemos desperdiçar esta ocasião. Não deixemos que tanta dor, tantas mortes, tanto esforço heróico por parte dos profissionais de saúde tenha sido em vão. É esta a recessão que mais devemos temer. Transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate.
É o momento de tornar real algo desta profecia de Isaías, da qual a humanidade desde sempre aguarda o cumprimento. Demos um basta à trágica corrida às armas. Vocês gritam com todas as armas, com todas as suas forças, jovens, porque é acima de tudo o seu destino que está em jogo. Destinemos os intermináveis recursos empregados às armas a finalidades de que, nestas situações, vemos a necessidade e a urgência: a saúde, o saneamento, a alimentação, o cuidado da criação. Deixemos à geração que virá, se necessário, um mundo mais pobre de coisas e dinheiro, porém mais rico de humanidade. A palavra de Deus nos diz qual é a primeira coisa que devemos fazer em momentos como estes: gritar a Deus. É Ele mesmo que impõe nos lábios dos homens as palavras para se gritar a Ele. Às vezes, até palavras duras, de lamento e quase de acusação. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio. Libertai-nos pela vossa compaixão. Despertai. Não nos deixeis eternamente. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Será que Deus ama ser implorado para conceder os seus benefícios? Será que a nossa oração pode fazer Deus mudar seus planos? Não, mas há coisas que Deus decidiu conceder-nos como fruto, junto com sua graça e a nossa oração, quase como para compartilhar com as suas criaturas o mérito do benefício recebido. É Ele quem nos impulsiona a fazê-lo. Pedi e vos será dado. Batei e a porta vos será aberta, disse Jesus. Quando no deserto os hebreus eram mordidos por serpentes venenosas, Deus ordenou a Moisés para levantar sobre uma haste uma serpente de bronze, e quem a olhava não morria. Jesus se apropriou deste símbolo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, disse a Nicodemos, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Também nós, neste momento, somos mordidos por uma invisível serpente venenosa. Olhemos para aquele que foi levantado por nós sobre a cruz. Adoremo-lo por nós, nesta basílica vazia e por todo o gênero humano. Quem olhar para ele com fé e amor não morrerá, e se morrer, será para entrar na vida eterna. Depois de 3 dias, eu ressuscitarei, Jesus predisse. Nós também, depois desses dias, que esperamos que sejam curtos, ressuscitemos e saímos dos túmulos de nossas casas, não para voltar à vida anterior como Lázaro, mas para uma vida nova como Jesus, uma vida mais fraterna, mais humana, mais cristã. Acabamos de ouvir a homilia do pregador da Casa Pontifícia, o frade Padre Raniero Cantalamessa, capuchinho, desde 1980, pregador da Casa Pontifícia, e é justamente o pregador da Casa Pontifícia que, nesta ocasião, por ocasião da celebração da Paixão do Senhor, faz a homilia desta celebração. Segue um momento de silêncio para a reflexão pessoal.
Para quem está nos acompanhando de há pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo esta Sexta-feira Santa a celebração da Paixão do Senhor, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Segue este momento de silêncio para a nossa reflexão pessoal. Na sequência teremos a oração universal. A oração. A chamada oração dos fiéis. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele proteja por toda a terra, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor, nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua continua bontà me, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor a mim, indigno servo, que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa, por meu cuidado pastoral, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Per tutti vescovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti coloro Oremos che svolgono un ministero nella por todos os bispos, Chiesa, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por
novos nascimentos, tornais fecunda a vossa Igreja. Aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos por Cristo nosso Senhor. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor, nosso Deus, se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Preghiamo per gli ebrei. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor, nosso Deus, falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Preghiamo per tutti coloro che soffrono le conseguenze dell'attuale epidemia. Rezemos por todos aqueles que sofrem as consequências da atual epidemia, a fim de que Deus Pai conceda saúde aos enfermos, força aos profissionais da saúde, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas que morreram. Deus eterno e todo-poderoso, providente refúgio dos sofredores, olhai com compaixão as aflições dos vossos filhos que sofrem por esta epidemia. Aliviai a dor dos enfermos, dai força aos que cuidam deles, acolhei na vossa paz aqueles que morreram e, por todo o tempo desta tribulação, fazei que cada um encontre conforto na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché liberi il mondo. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Renda libertà ai prigionieri. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados. Dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. E neste momento passamos então a segunda parte desta celebração da paixão do Senhor. Como tínhamos ressaltado no início, celebração esta que se divide em três partes. A primeira, a parte da liturgia da palavra. A segunda, esta que agora se inicia, da adoração da cruz. E depois teremos a terceira parte, que é a da comunhão eucarística. Aqueles que nos acompanham pela televisão, pela internet, tendo, portanto, as imagens, podem ver neste momento a cruz milagrosa de São Marcelo, ainda encoberta, que neste momento, então, é lentamente descoberta para a nossa adoração. In quo salus mundi. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
E neste momento o diácono descobre mais uma parte da cruz. Após ter descoberto um dos braços, agora descobre o segundo. Enquanto isso vem entoado: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E neste momento o diácono acaba de descobrir totalmente a cruz para a nossa adoração. E mais uma vez se entoa: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Jesus celebrou sua Páscoa passando através de uma morte dolorosa e humilhante para chegar à ressurreição gloriosa. Honrando sua cruz, adoramos e agradecemos a Jesus por seu amor. Neste momento, o Santo Padre faz a adoração da Santa Cruz. Enquanto isso, entoa-se: adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa ressurreição nós celebramos. Veio alegria para o mundo inteiro por esta cruz que hoje veneramos.
Neste momento, o Santo Padre beija a cruz. A cruz milagrosa de São Marcelo, a cruz da Igreja de São Marcelo, que em 1522 salvou Roma da peste. A cruz que sobreviveu ao incêndio de 1519, quando toda a Igreja de São Marcelo foi destruída, e por isso mesmo já considerada pelos fiéis de então como milagrosa. E 3 anos depois, em 1522, libertou Roma da peste, confirmando assim esta devoção dos fiéis da cruz milagrosa de São Marcelo. A cruz de Cristo, que é custodiada e conservada na Igreja de São Marcelo. O Santo Padre, neste momento, apresenta, então, após ter adorado, apresenta a cruz aos presentes para a adoração. Todos se colocam de joelhos para este momento de profunda piedade cristã. A adoração da Santa Cruz. E neste momento temos o Santíssimo, que é levado para o altar da cátedra, vez que a celebração da paixão não é uma missa, como ressaltávamos no início desta transmissão. A Igreja, por antiquíssima tradição, não celebra a Eucaristia neste dia. E a hóstia consagrada, a comunhão, que será então distribuída nesta celebração, foi consagrada na missa de ontem. Na celebração da paixão do Senhor, comemoramos os dois aspectos do mistério da cruz: o sofrimento que prepara a alegria da Páscoa e a humilhação e opróbrio de Jesus, dos quais promana a sua glorificação. Hoje já é Páscoa. Cristo, que morre na cruz, passa deste mundo ao Pai. La parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Oremos. Dio onipotente ed eterno, Ó Deus, que renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. E agora preparemos-nos para a bênção final. Inchinatevi per la benedizione. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen. Chegamos assim ao término desta celebração da Paixão do Senhor. Santo Padre, antes de deixar o altar da cátedra, faz a vênia para então retirar-se para a sacristia. Cristo, que morre na cruz, passa deste mundo ao Pai. Do seu lado brota para nós a vida divina. Passamos da morte do pecado à vida em Deus. Antes de concluir, ressaltamos que logo mais às 21 horas locais, 16 horas de Brasília, 20 horas do horário de Lisboa, teremos a Via Sacra no Sagrado da Basílica de São Pedro. Portanto, logo mais às 21 horas, a Via Sacra. Às 16 horas do horário de Brasília, às 20 horas do horário de Portugal. A Via Sacra conduzida pelo Papa Francisco. Nosso muito agradecimento a todos que estiveram conosco, agradecimento também às emissoras de televisão que se juntaram às demais em conexão em Mundo Visão. A todos bom prosseguimento desta Sexta-feira Santa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.